Antes de orarmos, pare um instante comigo e abra o coração para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, sem perceber, deixamos que nossos olhos se fixem em coisas que não nos levam para perto do Senhor. É tão fácil se distrair com as dores que carregamos, com os fracassos que nos marcam, com os medos que tentam roubar a paz ou até mesmo com as conquistas e prazeres passageiros deste mundo. Você já percebeu como, quando passamos tempo demais olhando para a dor, começamos a perder a esperança? E quando olhamos demais para os prazeres, acabamos nos afastando do verdadeiro caminho? A verdade é que tudo aquilo em que fixamos o olhar por mais tempo começa a moldar o coração. E é por isso que hoje eu quero te convidar a refletir: onde estão os seus olhos? Em que você tem se concentrado? Nas preocupações que parecem não ter fim? Nos erros que já cometeu? Nas comparações que tantas vezes só fazem pesar a alma? Ou será que seus olhos têm se voltado para Jesus, aquele que é o único capaz de transformar sua vida de dentro para fora? A palavra de Deus nos lembra em Hebreus 12, versículo 2, que devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso significa que foi Ele quem começou a obra em nós, e será Ele quem a completará. Ele enfrentou a cruz, suportou a vergonha, venceu a morte e hoje está sentado à direita do trono de Deus. Nada foi por acaso, tudo foi por amor. E se Ele suportou tudo isso para que você tivesse vida, não faz sentido viver com os olhos presos apenas no que é passageiro. É preciso fixar o olhar em quem é eterno. Tudo neste mundo vai passar, as dores, os medos, as tentações e até as vitórias. Mas Cristo permanece para sempre. Ele é o único digno de ser o centro da sua atenção, da sua adoração, do seu coração. Quando você coloca os olhos em Jesus, a vida encontra direção. Mas quando seu olhar se perde, a confusão toma conta, a ansiedade cresce, a alma fica inquieta. Por isso, mais do que olhar para Ele de vez em quando, é necessário alinhar toda a vida na direção de Cristo. É um chamado a cultivar fome por Deus, a buscar a presença dEle como se nada mais importasse. Porque, no fim das contas, nada realmente importa mais do que estar perto de Jesus. Jesus nos lembra em Mateus 16, versículo 24, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São palavras que não agradam a todos, mas que trazem a verdade que liberta. Seguir Jesus exige renúncia. Exige abrir mão da própria vontade para que a vontade de Deus prevaleça. Tomar a cruz não significa apenas carregar dificuldades, mas aceitar viver um caminho de entrega, de sacrifício, de perseverança. A cruz nunca foi um símbolo de conforto, mas foi através dela que a vida eterna se tornou realidade. Ela representa a dor, mas também representa a vitória. Representa a morte, mas também representa a salvação. Representa a renúncia, mas também revela a plenitude do amor de Deus. E aqui está a pergunta que não pode ser ignorada: você está disposto a carregar a sua cruz por amor a Cristo? Está disposto a abrir mão de prazeres passageiros para abraçar tesouros eternos? Está disposto a deixar que o seu ego diminua para que o Espírito de Cristo viva plenamente em você? Seguir Jesus tem um custo, mas ignorá-lo custa muito mais. O mundo nos seduz com conquistas, aparências e ilusões de força, mas tudo isso tem prazo de validade. A palavra em 1 Timóteo 4, versículo 8, diz que o exercício físico é de algum valor, mas a piedade, ou seja, a vida em devoção a Deus, é proveitosa em tudo, porque traz promessas não só para esta vida, mas também para a que há de vir. Isso nos lembra que aquilo que construímos em Deus não se perde. A cada oração, a cada renúncia, a cada escolha por obedecer, estamos edificando algo eterno. Por isso, se hoje o seu coração está cansado, se a sua fé parece enfraquecida, se você se sente perdido nas distrações deste mundo, volte o olhar para Jesus. Ele é quem começou a boa obra em você e será Ele quem a completará. Não se trata de ser perfeito,
mas de ser constante. Não se trata de nunca cair, mas de sempre se levantar com os olhos fixos naquele que nunca falha. Eu quero te convidar a fazer agora um exercício de entrega. Feche os olhos por um instante e pense no que mais tem distraído a sua mente. Coloque isso diante do Senhor. Declare em voz baixa ou em pensamento: Jesus, eu escolho fixar os meus olhos em Ti. Eu não quero viver olhando para o que me afasta da Tua presença. Hoje eu coloco a minha vida de volta na Tua direção. Faça essa oração com sinceridade. O Espírito Santo vai te ajudar a permanecer firme e a alinhar seus passos com os de Cristo. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te pedir algo. Inscreva-se neste canal, curta este vídeo, deixe nos comentários o que Deus falou com você e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que só em Jesus encontramos verdadeira vida. Juntos, vamos levar esperança e oração para muitas outras pessoas. Seguir Jesus é um caminho de entrega diária. Não basta apenas reconhecer que Ele é o Senhor, é preciso viver de acordo com essa verdade. A cada manhã, somos convidados a negar a nós mesmos e a caminhar carregando a nossa cruz. E aqui surge uma reflexão importante. O que significa, na prática, negar a si mesmo? Significa abrir mão do orgulho que insiste em controlar, significa renunciar à vontade de estar sempre certo, significa escolher o perdão quando a mágoa parece mais fácil. Negar-se é dizer não ao pecado que atrai, mas que aprisiona, e dizer sim à santidade que liberta. Essa decisão não acontece apenas uma vez na vida, mas todos os dias, em cada escolha. É no silêncio das decisões do coração que mostramos a quem realmente pertencemos. A cruz que Jesus nos chama a carregar não é leve, mas ela tem um propósito. Carregar a cruz não é buscar sofrimento, mas estar disposto a suportar o que for necessário por amor a Cristo. Talvez seja ser criticado pela sua fé, talvez seja abrir mão de um caminho aparentemente mais fácil, talvez seja dizer não a algo que poderia trazer prazer momentâneo, mas que roubaria sua intimidade com Deus. E mesmo quando dói, é pela cruz que encontramos vida. A cruz nos lembra que não há vitória sem entrega, não há ressurreição sem morte, não há glória sem sacrifício. É por isso que o chamado de Jesus não é para um cristianismo superficial, mas para uma vida de verdadeiro discipulado. E é nesse ponto que muitos se perdem, porque confundem religiosidade com fé genuína. Viver apenas de aparências, seguir costumes externos, repetir palavras decoradas, não é o que transforma. O que transforma é ter o coração rendido diante de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Timóteo 4, versículo 8, que a piedade, ou seja, a vida dedicada a Deus, é proveitosa em tudo. O mundo valoriza a força física, o sucesso financeiro, o reconhecimento social, mas nada disso atravessa a eternidade. O que permanece é o caráter moldado pelo Espírito Santo, é a vida santificada, é o coração que escolhe obedecer mesmo quando ninguém está olhando. Muitos correm atrás de conquistas que brilham apenas por um tempo, mas um verdadeiro discípulo sabe que sua maior riqueza está em Cristo. Essa é a diferença entre viver por conveniência e viver por convicção. A conveniência segue a multidão, mas a convicção segue a cruz. A conveniência obedece quando é fácil, mas a convicção permanece firme mesmo quando é difícil. E é justamente isso que revela quem somos diante de Deus. Mas talvez você esteja se perguntando, como viver assim em um mundo tão cheio de distrações? A resposta está na fé. A fé não nega a realidade, mas declara que Deus é maior do que ela. A fé não fecha os olhos para os problemas, mas abre os olhos para o poder do Senhor. A realidade pode dizer que não há saída, mas a fé proclama que Jesus é o caminho. A realidade pode mostrar fraqueza, mas a fé lembra que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E é nesse ponto que precisamos nos lembrar: não caminhamos por vista, mas por fé. É a fé que sustenta quando tudo parece desmoronar,
É a fé que nos mantém de pé quando as tempestades chegam. É a fé que nos dá esperança quando tudo ao redor parece sem cor. Mas essa fé não cresce sozinha. Ela é alimentada pela oração. A oração é o fôlego da vida espiritual. Assim como o corpo não sobrevive sem respirar, o cristão não sobrevive sem orar. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar, e isso não significa repetir palavras o dia todo, mas viver em constante comunhão com Deus. A oração não é apenas pedir, é se alinhar ao coração do Pai. É abrir a alma diante daquele que nos sustenta, é encontrar descanso nos braços do Senhor. É a oração que fortalece quando o desânimo tenta dominar, é a oração que traz paz quando a ansiedade grita, é a oração que nos aproxima do Deus que nunca nos abandona. Um coração que ora é um coração que permanece firme. Por isso, se a sua fé tem parecido frágil, se as batalhas têm sido pesadas, se você sente que está prestes a desistir, volte-se à oração. Faça dela o seu lugar de refúgio, o seu alimento diário, a sua fonte de força. É nesse lugar secreto que Deus renova, consola e fortalece. Quando você fixa os olhos em Jesus, nega a si mesmo, toma a cruz e escolhe viver em oração, você descobre que não está sozinho. A presença dele se torna sua companhia constante, o seu sustento nos dias bons e nos dias maus. E a cada passo que você dá em obediência, o céu testemunha a sua fé. Esse é o chamado, uma vida real, entregue, profunda. Não apenas aparência, mas essência. Não apenas costume, mas relacionamento. Não apenas religiosidade, mas uma fé viva e ardente. Você já percebeu como a caminhada com Cristo não é uma corrida de velocidade, mas uma jornada de perseverança? Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas garantiu que estaria conosco em cada passo. Carregar a cruz diariamente não significa viver em tristeza, mas compreender que seguir a Cristo é escolher o caminho estreito, o da obediência, mesmo quando os atalhos parecem mais fáceis. Muitos querem vitória sem luta, coroa sem cruz, mas o Evangelho nos mostra que o verdadeiro discípulo é moldado no caminho do sacrifício. Talvez sua cruz hoje seja uma enfermidade, um conflito familiar ou uma luta interior. E o inimigo tenta sussurrar que você não vai aguentar. Mas lembre-se de Jesus no Getsêmani, quando disse, se possível, passa de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Ele não recuou. Seguiu até o fim porque sabia que após a cruz viria a vitória. Da mesma forma, sua perseverança em Cristo abrirá caminhos que você ainda não imagina. O que hoje é peso pode ser transformado em testemunho amanhã. A cruz que você carrega, quando sustentada pela fé, torna-se luz para outros. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não chamou apenas para acreditar, mas para viver uma fé que confia e permanece firme. E quando a dúvida surgir, lembre-se, não é pela sua força, mas pela graça dele. É o Senhor quem renova sua esperança e fortalece seu coração. Um dia, toda lágrima será enxugada, e a coroa da vida será entregue aos que permaneceram fiéis. Por isso, não desanime. Fixe seus olhos em Jesus. Quando o peso parecer insuportável, lembre-se de que ele já levou a cruz por você. Sua vitória não depende das circunstâncias, mas daquele que caminha ao seu lado. Um dia, tudo fará sentido, e até lá, siga com fé e coragem, porque Deus está sustentando seus passos. E se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe-a com alguém que precise ouvir. Inscreva-se em nosso canal, curta, comente e espalhe a palavra, para que mais vidas sejam fortalecidas na presença de Deus. Amém.